Boa tarde a todos. Nós estamos começando mais um programa Política Nua e Crua. E esse programa nós vamos dividir ele em duas fases. Ele deve ser um programa um pouco longo, mas os assuntos a serem tratados têm uma importância. Tá? E o primeiro assunto que nós vamos tratar é o problema da educação. Tá? Nós estamos vendo um movimento há algum tempo, começou pelo Paraná, está acontecendo, expandiu para São Paulo e outros estados brasileiros, que é um programa onde existe a questão da militarização das escolas, a terceirização das escolas, né, a plataformatização, e que tem, de certa forma, afetado todo o processo de formação de uma sociedade para o futuro. Porque a educação não planta para hoje, ela planta para o futuro. E esse trabalho que começou que começou lá no Temer, que veio com Bolsonaro e continua no governo Lula, ele vai trazer frutos muito negativos para o futuro desse país, principalmente para nós, que defendemos um Brasil mais justo, mais igualitário, que seja um país soberano e desenvolvido. Nós estamos vendo que nós estamos dando na contramão deste movimento. E este movimento tem trazido uma série de reflexos, tanto na vida dos estudantes, como na vida dos professores. Então, hoje nós vamos receber a companheira Lígia Bacarin, que é professora no ensino médio do Paraná, que é por onde a questão começou, que hoje vive problemas muito sérios, como, por exemplo, a morte de professores durante o ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, sob pressões intensas, né? Nós vamos discutir um pouco isso. Após esse debate com a Lígia, eu vou voltar um pouco aos assuntos da política que a gente trata no dia a dia. E é importante que a gente tenha uma visão de que nós podemos fazer mais do que ficar no mesmo. Que nós temos que estar ligado no futuro desse país. E o futuro está logo aí. Está logo ali. Porque nós estamos vendo uma série de acontecimentos no Brasil que nos preocupam e muito. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, primeiro, para a entrevista com a professora Lígia, uma companheira de lutas, e depois discutir, na sequência, nós discutimos a questão da política nacional. Tá bom? Então, vamos à primeira parte, que é a entrevista com a companheira Lígia. A Política Nua e Crua, nós vamos ter uma entrevista com a professora Lígia Maria Bueno Pereira Bacarin. É uma grande companheira nossa, colaboradora das mídias sociais da Geração 68, como eu, sempre na luta, Geração 68 sempre na luta. É professora de História na Rede Pública de Ensino no Paraná, e ela tem mestrado em Fundamentos de Educação e pós-graduação em Educação Especial. E é uma militante do PSOL do Paraná. Então, Lígia, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco como é que é esse movimento que está acontecendo dentro da educação no Paraná, e que não é só no Paraná, porque o secretário de Educação do Paraná migrou para São Paulo. E está começando esse processo de militarização, processo de terceirização, plataformização. E eu gostaria que você contasse um pouco essa história e colocasse os nossos ouvintes dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, contasse um pouco essa estrutura para nós. Então, fica à vontade, Lígia, é com você. Saudações fraternas ao Mauri, a todos os ouvintes. Então, eu inicio trazendo a minha solidariedade ao povo palestino, que sofre hoje um processo brutal, cruel de extermínio,
para uma política genocida do Estado sionista de Israel. Também lamento muito que o governo brasileiro não tenha se manifestado em relação ao que o Senado propôs como o Dia da Amizade entre Brasil e Israel, mesmo porque eu faço coro às vozes de diversos brasileiros e brasileiras que pedem, né, que exigem que o governo federal corte relações com o Estado de Israel, porque hoje, dentro das políticas imperialistas do mundo, Israel e os Estados Unidos são inimigos da humanidade. Então, Palestina livre, E, e vamos lá e vamos lá. ao nosso tema. Então, eu tenho uma trajetória engraçada, né, nos estudos da educação, que eu sou formada em História, então muito daquilo que faz parte das minhas referências analíticas, elas são contextuais e são conjecturais, né. Depois eu fiz mestrado em Fundamentos da Educação, várias pós em Educação Especial e o doutorado também na área da Educação Especial. Mas, Amaury, eu gostaria de tratar aqui com vocês, 3 temas que são muito importantes, que é a questão das Big Techs, da plataformização do ensino, da militarização do ensino, e, como isso se desdobra num adoecimento do trabalho docente, né, dos professores, e também de uma construção de um sujeito educando, né, de um novo tipo de aluno que está na escola, mas não está ganhando conhecimento, não está ganhando conteúdo. Então, são esses 3 elementos principais para nossa análise, e lembrando a vocês que essa análise, elas se desdobram também em 3 textos, que nós postaremos no grupo lá do site, né, do Geração 68, que o Amaury toma conta. Então, assim, para a gente entender a questão da plataformização, a questão da militarização, dentro do que eu chamo, gente, de fusão entre o neoliberalismo e um conservadorismo na educação, que é uma fusão terrível, maligna, nefasta. Então, antes da gente entender isso no contexto que vivemos, eu acho importante a gente trabalhar um pouco uma questão que é de conjuntura, né, que é entender essa realidade de hoje a partir de um construto, de um desdobramento direto de um projeto político-econômico que foi iniciado com o Consenso de Washington. Porque, Amaury, essa conexão, ela se manifesta em 3 dimensões interligadas, que nessa primeira parte da nossa conversa eu trago para vocês. Então, a primeira dimensão dessa análise de conjuntura que a gente faz é entender o Consenso de Washington como base estrutural do que a gente está vendo hoje, que é a plataformização, que é a militarização, que é o adoecimento e o esvaziamento de conteúdos. Lembrando, então, né, que o pacote de medidas neoliberais que foram formuladas em 1989 pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Gente, não é à toa que hoje, aqui no estado do Paraná, dentro dos contratos que o governo do estado tem com as Big Techs, a grande maioria são plataformas oriundas dos Estados Unidos. A grande maioria. Isso está lá no portal Transparência, é um dado público que a gente precisa, então, entender, né, de onde veio essa lógica gerencialista, neoliberal, que sustenta essa política educacional hoje. Então, esses 3, né, grandes grupos, FMI, Banco Mundial e Departamento do Tesouro, eles estabeleceram, em 89, os pilares que permitiram
tanto a plataformização como a militarização. Então, vejam bem, por quê? Um dos pilares, né, do consenso de Washington é a privatização do serviço público. E isso a gente precisa considerar, porque essa conversão da educação em commodity entra com a iniciativa das empresas privadas, incluindo as big techs, na gestão escolar. Portanto, ela é herdeira direta da premissa que veio lá do consenso de Washington, que diz que empresas estatais devem ser privatizadas. Ao mesmo tempo, nós temos também uma redução do Estado, porque há um subfinanciamento estratégico da educação pública. Quando o Temer, o golpista tomou o poder do Estado, ele estabeleceu aquele teto de gastos e continuou com essa lógica privatista e reducionista da função do Estado no serviço público, que estabeleceu, gente, por incrível que pareça, apenas 5% do PIB para o investimento em educação. Gente, metade do que era previsto no Plano Nacional de Educação. Então, o que a gente consegue estabelecer? Cria-se um vácuo que as big techs e os militares ocuparam, alinhando-se à diretriz do controle de despesas estatais. Então, assim, isso levou para uma abertura comercial que está indiscriminada, porque quando a gente entende que existe, por exemplo, aqui no Paraná, e daqui a pouco em São Paulo, porque é o mesmo secretário de Educação. Apesar do Feder não ser paranaense, ele ficou aqui, de 2019 a 2023, fez o estrago no Paraná e agora está com o mesmo projeto, de forma mais alinhada, mais refinada, mais acabada no estado de São Paulo. E eu acho que ele vai migrando de estado em estado, né? Então, essa abertura comercial indiscriminada trouxe a entrada de plataformas como o Google Classroom, o Power BI, como, por exemplo, o Quizzes. Depois eu vou explicar o que são essas plataformas, né? Como, por exemplo, também o Leia Paraná, o Desafio Paraná, todos os projetos que em cada estado terão nomes diferentes. Mas, enfim, né, o que essas plataformas elas refletem? Elas refletem, gente, a promoção do investimento estrangeiro direto na educação e a facilitação de um comércio educacional pregados pelo consenso de Washington e liberados pelo Estado brasileiro. Porque, infelizmente, o governo federal, ele, por conta dessa política de alianças para manter a governabilidade, não rompe com isso. Ao contrário, né, deu liberdade geral para os estados tratarem essa questão e, aos poucos, a conta-gotas, ele também influencia e coloca práticas dessa política nefasta, como, por exemplo, agora o tal do Prêmio Nacional da Educação, que a princípio parece que vai valorizar os profissionais da educação e os estudantes, porém possui essa lógica gerencialista, meritocrata, que retira financiamento da educação e trata a educação como algo que deve ser levado a partir de uma meritocracia. Então, a crítica ao governo federal precisa ser feita. Precisa ser feita porque no chão da escola, isso se reflete num grupo, né, de estudantes de educação básica que não estão desenvolvendo autonomia, senso crítico, conhecimento, e de um grupo de professores que mesmo dentro de uma luta sindical está adoecendo. Portanto, essa primeira parte, gente, né, tem um resultado perverso, porque o consenso de Washington, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma ideia, né, uma promessa de um crescimento socioeconômico
através de privatizações, de uma realidade educacional mais moderna, mas que, na realidade, amplia as desigualdades. E quais desigualdades hoje? Tanto as relações das escolas periféricas, como a militarização, que entra nessas escolas periféricas como se fosse uma solução para um problema de disciplina, que na realidade não vai acontecer. Então, esse cenário permite que hoje se venda soluções tecnológicas como remédio para a crise que esse mesmo consenso de Washington criou, que é a redução dos financiamentos na educação e a privatização de determinados setores públicos. Então, essa é a primeira parte em relação ao consenso de Washington, e tem um segundo momento, que é a fusão tóxica entre o neoliberalismo e o conservadorismo. Porque o que acontece? O consenso de Washington não atuou isoladamente. O seu projeto econômico ele criou uma fusão com uma agenda conservadora que para sustentar esse modelo que está aqui hoje. Então, primeiro, nós temos o neoliberalismo como motor dessa plataformização. Por exemplo, Amaury, as big techs, elas operam como novas formas de privatização. É isso, porque a gente não pode, nenhum teórico da educação, nem liberal, vai defender que um estudante, né, um adolescente ou uma criança fique em frente a uma tela para fazer Olimpíada de Matemática, Desafio Paraná, Leia Paraná, Sala de Aula Virtual, ou seja, uma série de recursos que, assim, a gente não é que nós somos contra o uso da tecnologia na educação, mas isso, uma vez ou outra, dentro de um projeto político-pedagógico que vise a emancipação desse estudante, que vise o desenvolvimento do senso crítico, mas não da forma como está. É porque a forma como está massificando, né? Exatamente. Além de estar... a própria Organização das Nações Unidas, que apesar de não ter os seus dados muito levados a sério pelos governos, tem uma equipe de pesquisa muito, muito, muito séria. E eles já mostraram, já soltaram um relatório dizendo não tem lastro. A plataformização do ensino não tem lastro. Pelo contrário, o que se mostra é que leva a uma relação histérica de ensino-aprendizado. Então, essas big techs, elas operam com essas novas formas de privatização, convertendo esses dados educacionais em commodities. Então, por exemplo, venda de métricas de desempenho para empresas que recrutaram esses serviços. E essa venda de métricas de desempenho, que são o X da questão, Amaury, porque a cada vez que o estudante acessa uma dessas plataformas, é dinheiro que está sendo rendido. Tem essa relação também? Tem essa relação de premiação, como é hoje nas plataformas em geral? Tem sim, exatamente. E assim, isso para a gente é surreal, porque você vai para uma semana pedagógica, por exemplo, e você tem essa plataforma Power BI, que coloca o desempenho da escola, né, amarelo, verde e vermelho. E as direções de escolas, equipes pedagógicas, elas são tão pressionadas para que fique tudo no verde. Por que tudo no verde? Significa que o acesso a essas plataformas estão acontecendo, porque cada acesso rende dinheiro, gera dinheiro. Entendi. Eu não entendia isso como uma das metas. Acho que era bom explicar isso direitinho, porque quer dizer, o professor ele é induzido a botar o aluno na frente da máquina, fazer o que a máquina mandar, receber o conteúdo da máquina, tudo, e ele deixa de ter o papel participativo de movimentação, de debate e tudo mais, ele deixa de ter porque a plataforma passa a ser a ponte. É isso?
Exatamente, exatamente, todas elas. Então, assim, por exemplo, essa plataforma Quizzes, né, o Quizzes é uma plataforma dos Estados Unidos, né, que o Paraná, ele fez um convênio, né, milionário, eu te passei, né, os valores lá, te passei pelo WhatsApp, depois a gente pode colocar na pesquisa, e lá você tem, o professor tem um login, e o professor pode utilizar o conteúdo pronto dessa plataforma. Então, o conteúdo matemática, geografia, ele está pronto. Tá. Ou o professor pode criar lá dentro daquela plataforma. Mas veja bem, Amaury, a partir do momento que você cria um conteúdo dentro de uma plataforma que faz o gerenciamento da coisa pública, então a gente perde a soberania dos nossos dados, inclusive do nosso trabalho intelectual. Sim, sim, porque aí você já cedeu para a plataforma. Exatamente, eu faço um projeto, um plano de aula, um quiz mesmo, sabe? Com um questionário, o que quer que seja, que é fruto das minhas inferências e está lá naquela plataforma. E Então, aquela plataforma usa do jeito que ela quiser. É isso. eu estou alimentando aquela plataforma. Aí o que acontece? Não é utilizado esse recurso dentro do Quizzes. O Quizzes, ele cria o jogo, cria o questionário, cria a palavra cruzada, cria recursos assim de educacionais. Aí a gente tem que levar isso dentro do Google Sala de Aula, que já é um outro convênio, um outro valor. E lá dentro do Google Sala de Aula, o aluno clica e faz a tarefa. Então, assim, como é que funciona? O estudante, ele vai pelo raciocínio? Não, ele vai pela sorte. Pela sorte. Pela sorte. Porque não tem mediação, né? Não tem mediação, não tem intencionalidade aquela atividade. Além de gerar dinheiro para o governo e para as big techs. Eu E tenho assim, eu tenho uma cultura muito mais matemática, né? Então, por exemplo, para mim, quando eu analiso um trabalho de um aluno, ele não necessariamente ele precisa acertar. O que é importante é o raciocínio que ele levou, os conceitos que ele empregou. Eu acho que pelo que você está me descrevendo aí, isso aí, ó, dançou, né? acabou. Então, por exemplo, o projeto tem a plataforma Desafio para tem o desafio de matemática, tem o robótica, tudo através das big techs. Uhum. Tudo através das big techs. Então, isso é muito perigoso, porque você não está desenvolvendo uma inteligência levada ao estudante a compreender termos da matemática para ser um engenheiro. Não. É utilitarista dentro daquela plataforma, dentro daquele elemento virtual. E há uma contradição, porque o governo ele cria resoluções e legislações que nos obrigam a utilizar. Se a gente não posta, a gente recebe uma visita de uma tutora que vai questionar por que os seus índices nas plataformas estão baixos. E aí que começa a pressão sobre o professor. Aí que começa a pressão. E isso fez com que 2 professoras falecessem no espaço de uma semana aqui no Paraná. Mas daí a gente volta na questão dessas professoras nesse segundo momento, porque é importante agora a gente entender que essa eficiência, entre aspas, das plataformas, elas espelham uma lógica gerencialista do consenso do Washington, que vê o Estado, né, como o Estado não tem eficiência, os professores eles são tradicionalistas, eles não estão antenados com o seu tempo, e substitui isso por um padrão mercantil, que é a plataformização, porque há uma lógica gerencialista nessas big techs. Isso vai se desdobrando até tratar da saúde e da educação como um todo.
Porque essa mesma lógica de ineficiência gerencialista, ela se alastra no chão da escola. Então, por exemplo, professores que têm, aqui no Paraná, que têm atestado médico com mais de 3 dias, têm problema para se aposentar na contagem do tempo. Isso é absurdo. Sim, é verdade. Absurdo o É negócio. verdade. Eu tenho uma professora que trabalha comigo, que ela poderia já estar aposentada, e ela vai demorar mais alguns meses, porque na soma do tempo de serviço tinha atestado médico que somava mais de 3 meses. Ou seja, você penaliza o trabalhador por causa disso? Exatamente. E o que é, assim, estarrecedor é perceber como essa lógica gerencialista, ela, no âmbito da psicologia, da educação, entra num comportamento de direções de escola que culpabiliza o professor por estar doente. Então, por exemplo, né, uma professora que teve, eu não vou citar os nomes, mas são fatos reais, que teve o seu companheiro que sofreu lá um AVC, e ela ficou no hospital até um determinado momento e depois foi dar aula, ela foi parabenizada na escola por ter ido trabalhar com o marido doente. Ou seja, o lado humano, as pessoas, o relacionamento, o Esquece. apoio, esquece. Esquece. Tem um teórico, que ele fala assim, na lógica do Ratinho Júnior, diretor de escola ou é narcisista ou psicopata. Porque os bons sofreram tanta pressão que ou foram retirados ou entregaram os pontos. Você vê um exemplo que você acabou de tocar num assunto que está acontecendo agora em São Paulo. 15 diretores foram afastados das suas escolas porque vão ser treinados vão receber um treinamento especial, quer dizer, uma forma de pressão, né? E as escolas dele não tinham nada que justificasse estar sendo afastados. Mas é a visão do sistema, né? Eles não estão dentro do nosso sistema, que é aquele sistema de Exatamente. robotização da educação, né? Porque, de certa forma, Exatamente. você toca nisso porque eu queria te chamar a atenção o artigo que você escreveu no Geração 68, que chama Do Assédio ao Hábito, o padecimento dos professores à política. Político. Você está entrando já nesse assunto, né? Que é justamente essa questão do maltrato ao profissional, a pressão, a falta de condição porque uma das coisas fundamentais de um professor, eu fui professor por um tempo, é você sentir o clima da classe e você evoluir com a classe, evoluir com o grupo, né? E me parece que aí você não tem muita margem, solta a molecada na frente do computador e deixa ele. O que a plataforma mandou, o que você vai fazer. Então você perde a tua função básica. Você passa a ser um mero consultor em classe, não alguém que está incentivando o aluno a ter uma posição crítica mais forte, que está relacionando fatos, conceitos, o que está se preparando para a vida. Você está preparando o cara para ser É isso. Exatamente. E aí entra o conservadorismo, né, como uma justificativa para todo esse controle. Então, voltando nessa nossa análise de conjuntura, entra a questão da militarização, por exemplo, que ela surge também, né, entre um dos motivos, como uma resposta artificial a essa crise de qualidade, a crise da indisciplina, que é uma questão social, que não é uma questão apenas do chão da escola, e também é uma crise no âmbito das forças militares, né, de uma questão desses reservistas que estavam com distorção também lá do seu salário, que é uma outra questão que a gente tem que abordar, né? Então, ou seja, a militarização, ela vem como uma resposta a essa crise geral da escola, como se ela fosse uma salvadora, quando na realidade ela foi criada pelo subfinanciamento da educação. Tem uma
uma pesquisadora da USP, a Márcia Giacomini, que ela chama a militarização de cavalo de Troia para suprimir os direitos da gestão democrática da escola. E faz isso, porque assim, as escolas militarizadas, as direções, elas estão caminhando para cada vez serem mais autoritárias. Então, não existe um momento onde a gestão democrática aconteça. As ideias, elas passam todas pela direção de escola. Então, se a diretora da escola e a equipe de militar não concorda, não vai acontecer. Eu acho que aí que você tem que contar um pouquinho essa história. Quer dizer, se é a escola e a equipe de militar, qual é o preparo pedagógico que tem um militar? Nenhum. Ele na caserna, ele não tem nenhum. Ele foi nenhum. feito para ele, ó, você tem que matar, você tem que fazer, você tem que pular, você tem que baixar. Ou seja, recebe ordem e cumpra. É esta juventude que nós queremos criar? É este pessoal que tem capacidade para vir atuar sobre os alunos? É importante essa mudança de caráter, que, por exemplo, eu sou de uma época em que a família era responsável pela minha formação. Agora, o que eles vendem, não, agora os militares vão dar disciplina para o teu filho. Vão dar disciplina e não vão formar um homem, não vão formar alguém que vai enfrentar a sociedade, que vai ter senso crítico nessa sociedade. Então, olha a troca que nós estamos fazendo, Lígia. É preocupante isso. Liga o som. Mauri, é importante a gente entender que eu não estou satanizando individualmente o sujeito militar que está lá na escola, ou a direção de escola, porque existem ainda direções de escola que, dentro das rédeas da Secretaria de Educação, fazem o que podem. São as mais cobradas. Sim. Mas daqui a pouco elas são retiradas de um determinado momento. Porque existem dentro do programa, acho que, se eu não me engano, que são 300 e poucas escolas que são militarizadas. Existe dentro do programa reservistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Então, assim, o olhar humano vai dessa trajetória que o militar teve, sargento, cabo ou o que quer que seja. Nem eles estão aguentando. Por quê? Porque não tem preparo. Então, assim, existem militares que estão se retirando do programa porque não tem preparo. E isso mostra que a militarização não resolve o problema da indisciplina. Não resolve. Né? E a gente, então, assim, mas entendendo que esse conservadorismo, ele também estava presente, por exemplo, nos projetos como Escola Sem Partido, e leis, por exemplo, contra a tal da ideologia de gênero, que é uma coisa inventada pela extrema-direita, que isso não tem nenhum arcabouço teórico, metodológico, voltados em teorias da educação. Isso eles criaram para plantar o medo no povo brasileiro, que é um povo conservador, e que já naquele período, censuravam o pensamento crítico e pediam autonomia dos estudantes. E isso agora garante, então, a militarização, a escola sem partido, as mentiras, a fake news da ideologia de gênero, a satanização do professor como esquerdista, tudo isso, a violência escolar, que não foi tratada como uma questão social, como uma questão de política pública. Eu começo um artigo meu citando uma professora que, em 2023, foi esfaqueada por um estudante adolescente e foi vista como um caso isolado, não como uma questão estrutural.
da educação. Então, todos esses elementos, eles garantiram que a plataformização não enfrentasse nenhuma resistência pedagógica. Então, assim, venceram pelo cansaço, porque foram ataques frontais. Aí que é complicado, Amaury, porque quando a gente vai falar de uma direção de escola, por exemplo, que recebe uma ordem para chamar uma professora que estava em sala de aula para parar a aula dela, que foi o caso da professora que faleceu, a Silvaneide, que ela é professora de língua portuguesa, para ela parar a aula e atender o Núcleo Regional de Educação através do Meet, para se explicar por que as metas da plataforma, não lembro se era Leia Paraná ou Redação Paraná, estavam abaixo. Absurdo. Ela morreu. E sabe? cada Ela chamada dessa morreu. para ela significa uma pressão, né? Ela está dando Amaury, aula, ela está num estágio do. Um é uma professor. coisa. Assim, é surreal. Eu, por exemplo, eu estou com um problema, eu estou sem computador. Então, eu tive que preparar uma aula e usar o computador da escola. E usei o computador no laboratório de informática, porque as escolas elas estão reduzindo seus espaços de biblioteca para colocar os tablets, que são de uma empresa que o Feder é sócio. Positivo. Então, assim, olha o que acontece. Como que você vai tratar uma turma com 20, 30 estudantes da educação básica, ou mesmo do ensino fundamental e médio, para escrever uma redação no computador, todos ao mesmo tempo? É um caos, Amaury. É um caos. Aí o professor, ele precisa... É uma relação histérica, porque daí o professor, ele fica nervoso, perde o controle, sobe o tom de voz, cria uma relação de histeria coletiva. Aí, o que as pedagogas falam? Mas a redação deveria ter sido feita em sala ou em casa e ir na plataforma só para passar limpo. Então, assim, você destrói com a teoria do Vygotsky, por exemplo, que quando ele diz que linguagem e pensamento estão atrelados através de uma mediação de um construto. E você vai buscando atalhos, porque você sofre pressão. Então, assim, em síntese, o que a gente pode dizer? Que o consenso de Washington, ele desmontou o Estado. E o conservadorismo, né, dentro disso tudo, ele criminaliza quem ousa tentar reconstruir o Estado, sobretudo na educação. Então, isso aí entra a questão. Desculpa se eu estou falando muito, você pode me interromper, não tá? Não. Eu acho que você está indo no caminho certo, já entrou, até no teu artigo já passou por ele, tal, então vamos lá. Vamos para uma outra parte, então? Você quer falar um pouquinho antes de começar a falar das plataformas? Você pode falar, vai dentro desse raciocínio seu. Tá certo. Então, gente... Senão vou fazer o papel do professor da escola. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conversar e trocar ideia. Vamos lá. Verdade. Então, tem uma pesquisadora que eu gosto muito. Aí eu estou entrando agora na terceira parte já desse ponto da análise de conjuntura, né? Que é a Juliana Mordente. A Juliana Mordente, ela diz que a crítica que ela faz à era das plataformas como uma herança do consenso de Washington. Então, essa pesquisadora, ela demonstra como a plataformização é o neoliberalismo educacional numa nova roupagem. Então, é muito interessante, eu recomendo, né, que vocês sigam ela e conheçam o trabalho da Juliana, e ela mostra para a gente alguns elementos. Primeiro, a metodologia do controle.
Porque, gente, essas plataformas digitais, elas naturalizam a lógica do mercado via tal da gamificação ou personalização. Então, atuando com a premissa do consenso de Washington de que o mercado é mais eficiente. Então, o que é nessa gamificação? São a estrutura do jogo, né? A estrutura meritocrática, é uma estrutura de educação voltada para o mercado. Isso é horrível, né? Isso é horrível. E aí, qual que é a nova moeda? Né? A nova moeda são os dados. O que o consenso, vamos lembrar, o que o consenso do Washington defendia? Atrair capitais estrangeiros. Não era essa? Um dos pilares do consenso do Washington. Então, os dados agora são a nova moeda. Por quê? As big techs transformam escolas em minas de dados para o capital financeiro. É verdade, verdade. E quem é o obstáculo? O professor. Então, da mesma forma que lá no consenso de Washington o Estado era o inimigo, então, redução, Estado mínimo, as privatizações. Agora, as plataformas tratam os docentes como corpos descartáveis, principalmente os que resistem à padronização. Então, nessa parte, a inferência final que a gente pode fazer é que é um projeto de morte. Tanto de morte física, como também de morte intelectual. Da capacidade dos nossos estudantes de desenvolverem na escola um ambiente onde eles possam ter autonomia, onde eles possam aprender a se construir como sujeito, inclusive os estudantes que são indisciplinados, inclusive os estudantes que estão na marginalidade, porque a escola não é mais inclusiva. Apesar de, eu não estou dizendo apenas nas questões da educação especial, dos neurodivergentes ou dos estudantes atípicos. Eu estou dizendo do estudante que está com problema de drogadição, do estudante que está na vida, está marginalizado, do estudante que está na criminalidade, que não são fáceis, mas são nossos estudantes. Então, essa aliança, Mauri, entre a plataformização e a militarização é o fruto maduro do consenso de Washington. Economicamente, né, as big techs são herdeiras das privatizações da década de 90, que converte a educação em fluxo de dados. Politicamente, porque o conservadorismo fornece a repressão necessária para a implementação desse modelo, que é um modelo rejeitado pelos educadores e pelos estudantes, mas agora a gente não tem mais voz, e socialmente, pelo adoecimento docente e também pela incapacidade dos estudantes reconhecerem na escola um local de pertencimento. É terrível isso. Porque a escola deixou de ter contato com a comunidade, com as pessoas, com as famílias, com os estudantes, né? E assim, a maioria das desculpas, elas são, a princípio, parece que tem um sentido. Vamos modernizar, a era digital, mas não é isso. A questão não é essa. A Juliana, ela fala que o consenso de Washington não acabou. Ele se digitalizou e se armou. Mas a meta segue a mesma. Transformar até a esperança em commodity. É verdade. Você destruiu o principal na criança, né? A esperança.
seja, o que eles vão ser na vida, como eles vão ser, como eles vão se comportar. Você consegue dirigir toda uma sociedade de uma única maneira única e não trazer o aspecto participativo para os estudantes, né? Então, realmente é triste. Triste a situação. Lígia, você está sem som. Liga o som. Foi. Oi, voltei. Voltou. Desculpa, eu tô com um problema no meu telefone. É triste, Amaury, e assim, É que você. cada vez menos a gente tem um espaço de docência dentro da escola para a gente sentar, conversar e entender tudo que está acontecendo. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Educação ela soltou um e-mail para os diretores de escola, orientando os diretores a não permitirem que os professores conversassem nas salas da sala dos professores na hora do intervalo sobre a morte das professoras. Não, que absurdo. Eu estou dizendo isso porque eu vi o e-mail. Eu tenho um grande amigo que é diretor de escola e ele me mostrou. Isso aconteceu. Então, assim, quando você percebe que aquela pessoa que trabalhou com você, aquela pessoa que no momento, num passado, lutou com você contra um desmonte da educação, em greve, hoje foi cooptada por esse cenário colapsado que está a educação pública. E a gente tem que entender, acho que, Amaury, são duas coisas, são duas frentes de luta. É a corresponsabilização dessas pessoas, porque, assim, enquanto tiver chicote, tem quem segure. É verdade. Né? Então, a gente não pode não mostrar que existe essa corresponsabilização, mas não individualizando, mas mostrando que agora a função de direção de escola, dentro dessas escolas que são militarizadas, algumas resistem, Amaury. Mesmo estando na direção de escola militarizada, algumas resistem bravamente, inclusive sendo mais forte no enfrentamento com os militares que estão lá dentro. Isso eu também vejo de perto, Ou seja, Mas outro você uma botou loucura. dentro da escola um outro fator que não veio para contribuir para a educação. Ele veio para criar conflito, né? Exatamente. É isso. Eu acho que é essa palavra, conflito e colapso da educação pública. Porque essa a plataforma. Quanto tempo eu tenho ainda, Amaury? Não, nós já falamos 40 minutos. Ah, então tá bom. Então, assim, para tentar ir indo para a reta final, né? Para indo para a reta final. Dá uma exploradinha um pouco, porque você falou nas professoras que morreram e tal, você contou a história de uma, a história da outra. Vê um pouco, trabalha um pouco essa questão, porque a gente tem que entender o tipo de pressão que o profissional da educação está submetido. E depois entender como isso se reflete nos alunos também. Acho que se você pudesse trabalhar um pouco isso, né? Posso sim. Existe, gente, uma vigilância e um adestramento no âmbito das escolas que são escolas parceiras, ou escolas militarizadas, ou as escolas que foram terceirizadas, né? Porque são processos diferentes dentro da mesma lógica, que é a violência como um método pedagógico que o Estado usa para controle dos professores. Primeiro, a gente tem que entender a perseguição ideológica e o silenciamento. Porque se a gente vai tratar de adoecimento e depois de falecimento de professor, é um processo. É um processo. Então, a primeira parte do assédio
é essa perseguição ideológica e esse silenciamento. Caso que eu sofri, eu sofri isso. Eu precisei mudar de escola, uma escola que eu adorava trabalhar, que eu adorava os meus colegas de trabalho, por conta do assédio moral que eu sofri. Então, pela minha saúde mental, porque chegou um Sim, momento que e olha que eu sou dura na queda, eu sei né, mais. eu venho da luta, eu venho do Partido Comunista Brasileiro, eu venho do movimento sindical, mas eu padeci, e ainda bem que agora eu estou numa outra escola que eu não sofro nada disso, né. Então, essa perseguição ideológica e esse silenciamento é o primeiro caso. Você lembra que em 2017 o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina se suicidou? Lembro, lembro. Né? Então, após acusações infundadas Nada. Sim, da Lava é isso que eu estou Jato, vendo acontecer com os professores hoje. é isso mesmo. Baixou de nível, mas está na mesma onda. É Né? isso, a mesma estratégia, é o terrorismo jurídico policial. Por que eu chamo de jurídico e policial? Porque assim, Amaury, você sofre ações administrativas, processos administrativos e ata. Qualquer coisa agora faz uma ata. E o que acontece? O que o Estado faz? O acúmulo de atas leva à responsabilização sumária, é sumária. Nossa, que absurdo. E não é um absurdo. Então, assim, as direções de escolas que tentam buscar uma pequena autonomia dentro desse universo colapsado, elas sofrem ouvidorias atrás de ouvidorias. Ouvidoria é um sistema que a Secretaria de Educação tem, onde a pessoa pode relatar uma ocorrência de forma anônima ou não, Não, e e aí, a secre tem auditoria em cima. e tem uma auditoria em cima. E tem um tribunal da internet também, que é aqui que vai, né. Então você tem esse terrorismo jurídico e policialesco, onde cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, porque senão você sofre um Ou seja, processo você vive um clima administrativo. de medo. Você vive um clima de medo. Exatamente. Por Ao mesmo exemplo, tempo, você não tem a garantia do teu emprego, do teu trabalho, do que você está fazendo, porque você está sob pressão. e é muito poder, é muito poder. Então, por exemplo, as direções de escolas, militarizadas, elas têm o poder de dizer para o profissional: "Você não se enquadra aqui, cai fora". Assim, mais ou menos. Exatamente, Então você exatamente. vive o clima do medo. Vive o clima do medo, então, assim, você tem Eu que queria, ter é isso que eu não entendo, né? Por exemplo, eu também sou professor, não sou professor do ensino médio, sou professor de universidade. Mas o que eu trabalho para dar uma aula de 8 horas, de 4 horas, o que eu trabalho muito mais, porque eu vou buscar informações, eu vou trabalhar, eu tenho liberdade para trabalhar. Imagino que se alguém fizer assim para mim, falar assim, você só pode trabalhar do meu jeito, da minha forma, eu vou morrer também. E é, olha, a pressão é uma pressão muito mais minha, porque quero transmitir para o aluno, do que a pressão da escola querendo exigir de mim metas e companhia, coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estou ensinando. Eu vejo com dificuldade isso, Lígia. Não sei como eu atuaria no mercado, numa situação dessa. você como 8.000, quase 9.000 professores aqui no estado do Paraná, adoeceria, Com certeza, eu ia né, entrar. então é o que E está aí, e aí eu acontecendo. ia sofrer outra pressão. Eu estou doente, então agora eu vou ser penalizado porque eu estou doente. Por uma questão que foi provocada pelo próprio Estado. Percebe? Exatamente. O É, vicioso, onde o professor é sempre a vítima, né? é complicado. E assim, a Mauri, por exemplo, né, eh, algumas direções de escolas militarizadas, elas nadam contra a corrente. Mas, como diz o Brecht, a exceção confirma a regra. É. Uma outra professora aqui no Paraná, que está numa escola terceirizada, né, ela
no Facebook, nas redes sociais, escreveu que a plataforma Quizzes é nefasta. Eu não lembro exatamente a frase que ela falou, mas a professora, ela teve seu contrato rescindido, porque no contrato, é uma professora de uma escola pública que foi terceirizada. No contrato está dizendo, está escrito que o docente não pode fazer críticas ao método da instituição. Então, você vê que a gente evoluiu para pior, É. porque nem na É época da o, ditadura você sofria tanta pressão a esse nível. O professor tinha uma certa liberdade. Tinha uma é o certa fatismo, liberdade. É o fascismo é o na escola. fatismo cotidiano, é o fatismo cotidiano. Individual. Então, assim, a Mauri, e nós, e tem um outro lado, que além de toda essa carga, né, esse terrorismo jurídico policial, por conta do posicionamento político, ideológico do professor, a gente tem que entender que existe no chão da escola problemas pedagógicos que precisam de uma rede de apoio. Então, por exemplo, a gente precisa do conselho tutelar, a gente precisa do pessoal da saúde, a gente precisa de outros, né? Em Que a outro gente chama setor. rede, de rede de proteção, porque aquele estudante ele chegou a um ponto que é necessário essa rede de proteção. Nós estamos abandonados. Abandonados. Aqui no Paraná, não é só no Paraná, pelos dados que eu tenho, quase no Brasil todo, os conselheiros tutelares, eles são extremamente conservadores, da extrema direita e neopentecostais. Sim, não, e eles, Então, pelo que eu vejo aqui, é aquele cara que sonha em dar porrada no jovem. Ele não tem uma visão de construção, né? é um abandono, nós estamos por conta própria. E daí tem o tribunal da internet, né? Quando a escola precisa tomar uma decisão mais enérgica, vai o tribunal da internet, nessas comunidades, né, que é onde o fatismo cotidiano cria sua força-tarefa, que a extrema-direita sabe fazer muito bem, e tira tudo de contexto, destrói a direção da escola, destrói o professor, e aí? Né? Como é que fica? Então tem essa questão, né, desse silenciamento, desse terrorismo jurídico policialesco, desse fatismo cotidiano, e tem também uma questão física, Amaury, que é a exaustão, porque a gente sofre uma dupla exploração. Nós estamos sob pressão das plataformas, que Sim. demandam, né, um tempo, que demandam uma dinâmica de aula exaustiva. Sim. Porque, Amaury, a psicologia da educação, em diversos autores, já atestaram, tempo de tela não constrói conhecimento. O que tempo de tela constrói são estudantes histéricos. Histéricos, é isso aí. Isso somado a uma grande maioria de estudantes que não tem limite em casa, que é um outro problema também, né? Porque os pais terceirizam para a escola a Escola, educação dos seus filhos. por isso que aceita esse regime que está acontecendo. Exatamente. É exaustivo. É exaustivo manter uma coerência, manter uma regulação emocional frente a essa pressão das plataformas e frente a o que é um estudante dentro de uma sala de aula com um monte de computador, entendendo que nós somos docentes, que nós somos adultos, que a gente precisa ter uma regulação emocional para lidar com o caos, com a histeria, com a falta de limite, com a falta de educação, com transtornos de comportamento. Porque lembra, Mauri, tá todo mundo lá. Nós temos os estudantes neurotípicos, nós temos os estudantes atípicos, neurodivergentes, Isso. temos estudantes com. Tá todo mundo lá ao mesmo tempo. Bom, Da palpitação. E a gente não consegue se afastar,
porque se a gente se afasta, a gente é penalizado. O ano passado, por exemplo, eu fiquei sem aulas extraordinárias, porque eu tinha muito atestado médico, então eu não Sim. conseguia aulas Guia. extraordinárias, né? É, e além então tem essa dupla exploração, né? A gente tem a pressão das plataformas e a gente tem a pressão dos militares. Lembrando, né, que não adianta se aparecer uma escola onde os militares fazem um trabalho de comum acordo com a direção, que os militares fazem um trabalho junto com a equipe pedagógica e o corpo docente. A exceção confirma a regra. E lembrando que esses militares, eles recebem dinheiro da pasta da educação. Então, é dinheiro que poderia estar sendo investido em infraestrutura, no nosso plano de carreira, que também acabou, e que não está. Então, a exceção confirma a regra. A gente adoece. Não, O esgotamento, né? Depressão, doenças cardiovasculares. Então, para você tem um dado que para mim é alarmante, Amaury, 58% dos ataques armados às escolas de 2022 e 2023 foram ligados a discurso armamentista conservador. E os professores são alvos preferenciais. Né? A minha diretora de escola, que é ponta firme, nós passamos por isso, passamos por nossa, essa ameaça. que absurdo. E assim, é um absurdo. Então, finalizando, né, porque a gente já passou aqui, né, do nosso horário, Não, peço, né, vamos tentar finalizar aqui, né. A Toca um gente pouco o lado do precisa estudante também. isso, a gente precisa entender que nas teorias, em todas elas, tanto Vygotsky como Piaget, nas teorias do desenvolvimento humano, cada etapa da vida torna necessário uma preparação pedagógica, uma preparação didática do professor específica. Então, existem momentos na sala de aula que a gente precisa conduzir mais os estudantes, mediar mais. Existem momentos que a gente precisa dar mais autonomia para ele se construir. E a autonomia que eu digo não é apenas na lição de casa, no que ele está entendendo do conteúdo. É uma autonomia em organizar o grêmio estudantil. Sim. É uma autonomia em ele desenvolver atividades na escola. Mas, Amaury, como a adolescência hoje é uma adolescência que se cria através das redes sociais, porque o abandono familiar e social, ele é quase 100%, ou porque os familiares, os responsáveis estão no esgotamento, por excesso de trabalho também, ou porque lares disfuncionais. Sobretudo em escola pública, né? Sobretudo estudantes que são oriundos de periferias, né? Oriundos de uma realidade social e econômica desestruturada, periférica, criminalizada e marginalizada. Eles precisam ter na escola um ambiente de acolhimento e um ambiente de resgate de identidade. E isso não acontece. Isso não acontece, porque a gente está sobrecarregado de plataformas. A gente está sobrecarregado com um modelo de ensino que impossibilita a tal da escutativa. A escutativa, ela é uma legislação que existe, acho que desde 2013, que a gente não consegue. Porque daí, o que se acentua? Aquele estudante que fora da escola tem um comportamento mais marginalizado, ele não consegue, no âmbito da escola, por exemplo, se apropriar de elementos que vão fazer ele superar essa identidade marginalizada que ele possui.
Não consegue, a gente não consegue, porque a gente não consegue criar um vínculo real com esses estudantes. Gente, E, se você tira de uma escola a biblioteca, por exemplo, se você tira de uma escola, a possibilidade de colocar um cartaz lá, porque não tem mais espaço, né, não nossa, tem onde pôr, porque isso não é mais importante. putz, Mostrar que os estudantes fizeram um trabalho diferente, bacana, não é mais importante. Importante é esse estudante estar acessando o Leia Paraná, Redação Paraná, é a prova do SAEB, né, então são esses, indicadores que é importante. Esse estudante ele não tem conhecimento. E não é porque nós, professores, não ensinamos, mas é porque agora o nosso tempo para isso sim, é está desviado, reduzido, é reduzido, é desviado. é desviado. E soma-se a isso o fato de que, durante décadas, foi construída uma identidade onde o professor é falastrão, né, onde o professor é petista terrorista, como eles falam, a gente não consegue tratar com essas crianças e com esses adolescentes o contraponto, uma réplica, não consegue, não existe aquela concepção do Saviani que era construir o conhecimento do senso comum a partir da realidade dele e ir para um conhecimento mais elaborado, porque agora eu estou dentro de uma plataforma, agora eu tenho metas a ser atingidas. E a plataforma E já isso engessa também, né? engessa também, né? Então, qual que é a conclusão que a gente tem? É o livro do Gaudêncio Frigoto lá, né, lá, acho que do início da década de 80, não lembro, a produtividade da escola improdutiva. O que que eu Sim. estou formando? Né, Essa para é a grande quem, né, dúvida. né, o que que eu estou... O que eu estou levando para a sociedade? Né? Exatamente. É. E essa E parece que não é a lembrando, preocupação central hoje em dia. A preocupação central não é essa. Então, né, isso é uma mudança muito grande. exatamente. Isso é uma mudança muito grande, porque assim, a maioria, há 10 anos atrás, a a gente tinha também estudantes com lares disfuncionais, Sim, mas a gente sim. conseguia, porque o layout da aula permitia que a gente mostrasse para esses estudantes qual é a função da escola, a função social da escola. Né, e lembrando que isso é muito importante, que essa visão gerencialista e mercadológica da educação retira dos conteúdos a sua função de criar laços complexos no intelecto. Porque o conteúdo escolar, Amaury, mesmo que a princípio o estudante olhe lá para a matemática, ou olhe lá para uma análise de conjuntura sobre a Revolução Russa, que ele não vê sentido naquilo, nós estamos desenvolvendo uma ginástica. Eu estou falando uma linguagem muito só para a gente entender, a gente está criando nesse estudante uma ginástica de sinapse, Sim. para ele, né, desenvolver uma complexidade maior no seu pensar. É. Agora, se não tem utilidade mercadológica, não serve o conhecimento. Por isso, inclusive, que eles É, cortaram disciplinas, cortaram. E hoje nós estamos formando o quê? exatamente. O que nós estamos É, formando? Cadê o conhecimento? exatamente. Né? As humanas foram Exatamente. totalmente cortadas, né? E mesmo as tecnológicas também estão sendo cortadas e não estão se dando o devido dever para a formação do estudante, né? Não. Então, eu acho assim, como finalizando, a minha inferência é que resistir é um ato de sobrevivência nesse momento. Porque essa aliança entre Big Tech, militarização, plataformização, os parceiros da escola, as escolas privadas, ela não é acidental. Então, vou finalizando, retomando o que a gente falou até agora. O neoliberalismo ele forneceu a estrutura
e o conservadorismo ele forneceu a cultura. Então, é o medo, o autoritarismo, o silêncio. Aí tem uma pesquisadora negra, a Rosa Margarida Rocha, ela lembra que a extrema-direita sempre teve medo de professores, porque os professores eles podem modificar economicamente a nação, porque eles podem ensinar o pensamento crítico e a romper com ciclos. Então, o que a gente precisa fazer? Denunciar as parcerias público-privadas que vendem esses dados, exigir a revogação dos programas de militarização e construir redes solidárias de docentes, com uma articulação contra esse ultraconservadorismo da educação e voltar a ter movimento sindical de base de luta. Não um movimento sindical que se preocupa apenas em gerenciamento da máquina sindical para se manter enquanto entidade. O sindicato precisa voltar para o chão da escola. Né? Então, não dá para, depois da morte de 2 professoras, ser tirada numa assembleia de sindicato, que a ação que a gente faria seria apenas a semana de plataforma zero. A gente precisa voltar para o chão da escola. Né? Então, é isso, sabe? O último alerta, Amaury, as escolas plataformizadas e militarizadas não são inovações, gente. São cemitérios futuros. Isso. E a gente precisa romper com isso. Cemitério de inteligência, cemitério de tudo, né? Exatamente. Olha, Lígia, muito obrigado. Você deu uma visão geral muito importante para todos nós. Acho que essa é a primeira conversa nossa, né? E acho que a gente tem que aprofundar muito mais. A questão da educação, para mim, ela é fundamental. Eu falar em política e não falar de educação não tem sentido. Não tem sentido. Toda a construção da nossa sociedade, ela passa pela educação. Então, nós temos que trabalhar essa questão. Eu te agradeço profundamente por esse esforço seu, uma noite que nós estamos gravando aqui, mas espero contar com você para outras vezes. Com certeza, Amaury, eu que lhe agradeço. E, gente, até a próxima. Hoje nós vamos dividir esse programa em 2 fases, 2 etapas. Essa entrevista com a Lígia foi muito densa, muito importante. Então, ela merece um pouco de tempo de reflexão. Que nós não fiquemos assim, entrando de um e saindo no outro rapidamente, que é um assunto. Então, nós vamos dividir em 2 pedaços. Mas o que ela traz de reflexão é o que nós queremos, afinal de contas, com a educação. O que nós queremos para os nossos jovens? O que nós queremos para os jovens desse país? Como é que eles podem contribuir com o futuro desse país? Esta educação que está sendo proposta, ela não vai nesse sentido. Ela mercantiliza o ensino, ela sacrifica os professores e não traz conhecimento adequado para os estudantes. Então, nós não vamos insistir nesse caminho. Não deveríamos insistir nesse caminho. A mesma coisa, outro dia nós estivemos discutindo, por exemplo, a formação superior, a maior parte delas virou EAD, ou semipresencial, com 40% no máximo de aulas presenciais. Isso não contribui para a formação das pessoas. A formação exige convivência, troca de experiências, convivência com os professores, com os alunos. Existe uma série de outras questões que não são atingidas nos movimentos EAD ou outro tipo de movimentos semipresenciais. Nós temos que olhar para isso. Nós temos que observar que hoje os estados governados pela extrema-direita, elas estão extremamente empenhadas nisso. E porque para elas é um projeto de poder. É um projeto de poder, onde elas vão conseguir, com menos capacidade crítica do aluno, elas conseguem dominá-lo. É isso que eles vivem. Para isso que, imagine, como vamos dominar?
imaginam que, colocando sob pressão os professores, ou eles morrem ou eles abandonam. E aí abre espaço para uma geração do não pensar, do não refletir, do não ensinar, de fazer um papel simplesmente contemplativo nas salas de aula, enquanto as plataformas usam e abusam do seu poder, distorcendo mentes e distorcendo informações. Vocês duvidam disso? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Olha o que exigem de um estudante brasileiro para ir estudar nos Estados Unidos agora, ou fazer um intercâmbio. Saiu ontem. Você precisa abrir suas redes sociais para eu ver quem é você. Porque se você pensar diferente de mim, você não serve. Você tem que pensar pela minha cartilha e não pela dos outros. Então, pessoal, é que é hora de lutar. É hora de lutar contra isso. É hora de parar de contemplar professores morrendo na sala de aula, ou nos corredores das escolas, ou em reuniões de pressão. É hora de parar de olhar e achar bonitinho os alunos batendo continência e não se preocupando em aprender. É hora de parar de contemplar que a gente coloca as pessoas não especializadas, que foram treinadas para matar ou para morrer, para fazer repressão, para combater para tratar da educação dos nossos filhos. Isso é um absurdo. Então, vamos repensar isso aí. Tá bom, pessoal? Então, convido vocês para a segunda parte, que vai ser depois. Nós vamos fazer os programas do Arte Agora, e a hora que a gente terminar na Semana em Revista, vai entrar a segunda parte. Tá bom? Convido todos vocês a participarem lá. É muito interessante, nós vamos discutir muitos assuntos de importância, principalmente assuntos que se relacionam com a nossa necessidade de se organizar para enfrentar essas questões. Tá? Isso que é importante. Nós reaprendemos que o nosso canal não é só nos teclados. Nós temos que estar presentes e temos que estar atuantes nos locais de trabalho, de moradia, na igreja, onde nós estivermos, de uma maneira organizada, para que a gente consiga influir sobre a vida nacional. Um grande abraço a todos e até a próxima.